Gênesis 37, verso 20. Diz assim o texto bíblico: Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Amém? Só esse texto. Altíssimo Deus, em nome de Jesus, peço a Ti misericórdia para poder falar da Sua santa palavra. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor me cubra nesta hora com a unção do Teu Espírito. Me capacite, Senhor, para que eu possa expor a mensagem bíblica de forma clara, de forma, ó Deus, que todos nós possamos sair daqui, Pai, alegres, exortados, edificados, consolados na Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a cada irmão que não veio nesta igreja, nesta noite, cada irmão que por dificuldades, ó Deus, ficou preso no trânsito, no trabalho. Abençoe esse Teu servo. Abençoe essa Tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco que estamos aqui, Senhor. Fala conosco que estamos aqui. Amém. Meus irmãos, eu quero, nessa noite, continuar falando sobre uma boa vida espiritual, uma vida saudável, né? Este tema, nós estamos hoje no 12º culto, falando sobre esse tema, mas é um tema que é para a vida toda, né? É um tema que é até a vinda de Cristo, né? Sem uma boa vida espiritual, de fato você não vai ter uma vida saudável, você vai ter muitos e muitos problemas. Existe uma preocupação, hoje ainda nessa manhã, discutia um texto muito simples e muito difícil. Dá para entender isso? Muito simples e muito difícil. Um texto do Apocalipse. Conversávamos ainda hoje, eu, pastor Mário Lima e o presbítero Ailton. Falávamos sobre a ação do mal, né? E as dificuldades que a igreja atual está enfrentando, né? Nós estamos vivenciando, talvez não, na história do Brasil, um momento em que mais crentes têm aderido à fé, à prática evangélica, né? A prática evangélica. Só que é um momento crítico, porque as Escrituras mostram que quando Jesus estivesse para voltar, haveria na igreja um grande afastamento por parte dos crentes a respeito da mensagem verdadeira, a respeito da mensagem que de fato provoca transformação nas pessoas. Existe hoje uma mensagem esotérica sendo pregada, uma mensagem esotérica no bom sentido dessa palavra, uma mensagem espiritualista, uma mensagem que distancia a pessoa da experiência bíblica e a aproxima das experiências subjetivas, daquilo que não deveria ser doutrinário, mas se torna doutrina. Como, vou dar um exemplo, pessoas se esquecem de pregar os textos sagrados e começam a pregar sobre lenços, sobre toalhas, sobre copos, sobre, enfim, uma série de objetos, depositando nesses objetos a fé. E existe a importância, existe uma preocupação bíblica, né? A Bíblia aponta
para esta ideia, lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, no versículo 20 em diante, a Bíblia vai falar sobre uma preocupação de Deus, e o profeta vai dizer que a igreja esperada é uma igreja que produz uma vida bíblica, uma vida no Espírito e uma vida no poder. Uma vida bíblica, uma vida no Espírito e uma vida no poder. E essa igreja é aguardada, essa igreja é esperada. Por isso, existe uma grande preocupação de nós termos uma boa vida espiritual, para que venhamos ter uma vida saudável. E baseada em quê? Baseada na palavra de Deus. Baseada no poder do Espírito Santo. Baseada no poder de Deus. Quando nós unimos as duas questões, que é a palavra, a Bíblia Sagrada, e permitimos a ação do Espírito Santo, meus irmãos, certamente nós sofreremos menos nessa vida. Nós sofreremos menos no dia a dia. Isso não evita dificuldades na sua vida, não. Uma coisa não está ligada à outra. Se tivesse ligada, bom seria, né? Então isso não evita dificuldades, mas evita você errar o caminho. Então, uma boa vida espiritual, uma vida saudável. Amém? Diz isso para a pessoa que está do seu lado. Uma boa vida espiritual, uma vida saudável. Amém? Mas é isso aí, nem sei porque eu disse tudo isso, mas vamos lá. Gênesis capítulo de número 37, verso de número 20. Eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: o homem e sua capacidade de reagir. Repita comigo: reação. Amém. Gente, existe uma grande importância nos nossos dias de nós tratarmos de alguns assuntos. Porque por vezes nós nos vemos entregues a algumas situações que nos levam a desfalecer, que nos levam a um sentimento de dor, de vencimento, nos sentimos vencidos, nos sentimos, às vezes, coagidos, nos sentimos, às vezes, entristecidos. E isso é vida. Isso é vida. E queremos enxergar e encontrar explicação, formas, mecanismos, princípios, estudos, orações, salmos, mandingas, qualquer coisa que venha nos auxiliar, que venha nos ajudar a não sentir esses pontos, a impotência, a não sentir a dificuldade batendo na nossa porta. Mas para me falar de reação, eu quero usar o exemplo deste homem, desse texto, do Gênesis 37, José. O seu nome já é brilhante. José significa que Deus te adicione filhos. Esse é o nome, o significado do nome do Zé. Que Deus te adicione filhos. José, o filho mais novo de Jacó, como já foi dito aqui pelo professor Alan, 17 anos mais ou menos, ele é visto por seu pai como um garoto especial. É visto por seu pai como um jovem diferenciado. E ele recebe já na sua adolescência, na sua juventude,
presente, um presente que, aos olhos bíblicos, é um presente de alguém que está reconhecendo a importância deste próximo. José é visto por Jacó como alguém que tinha uma grande promessa sobre sua vida. No livro de 2 Samuel, capítulo 13, verso 18, vai dizer que quem recebia presentes como uma túnica eram somente os filhos reais, somente aqueles que tinham autoridade. Jacó olha para José e vê em José que ele tem uma unção diferenciada, que ele tem um chamado diferenciado, que ele era alguém escolhido para algo diferenciado. E Jacó o presenteia com uma túnica colorida que representa a realeza, que representa a autoridade. E nós vamos ver no capítulo 37, no versículo 7 ao versículo 9, que José tem dois sonhos, que eram sonhos proféticos, que ao ser contado para a sua família, estes sonhos vão despertar em seus irmãos indignação. Veja comigo, verso 7 ao verso 9. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que veio o meu molho, e se levanta e também fica em pé, e eis que os vossos molhos, falando dos seus irmãos, e de seu pai e de sua mãe, o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos, por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Então, a partir desse momento, quando José revela estes sonhos, quando José diz a seus irmãos, a seu pai, aquilo que ele estava sonhando, isso desperta no coração de seus irmãos uma imensa ira e o desejo de acabar com o sonhador, o desejo de acabar com este garoto. Vamos ao versículo 18 e vamos ver o que o texto diz na sequência. E viram José de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora. Isso é uma conversa. Estão falando com a mão na boca. José está vindo de longe. Vinde, pois, agora, e matemos, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos para o nosso pai, né? Uma besta fera o comeu. E aí veremos que será de seus sonhos. Que será de seus sonhos? Esta frase deste versículo, verso 20, é uma frase muito real. Porque no decorrer da história bíblica, em diversas situações, nós vamos ver esta expressão, este questionamento, esta afronta, se repetindo do Gênesis ao Apocalipse. Pessoas dizendo para os ungidos do Senhor: e veremos o que será do sonho do fulano de tal.
E se nós estendermos, tirarmos esta frase do contexto e do período bíblico, e trazermos para as nossas vidas, a gente vai perceber em alguns momentos de nossa vida, que essa frase está presente, em que as situações estão dizendo para nós, o que vai ser do seu sonho agora? O que vai ser do seu projeto agora? O que vai ser do seu propósito estabelecido agora? Eu quero ver aonde você vai chegar. Eu quero ver aonde você vai, o que é que você vai atingir. E verei o que será do seu sonho. Vai dizer, meu irmão, que você não passou por isso, ou não sentiu a vida dizendo isso para você em algum momento. Vai dizer que você, que está aqui me ouvindo nessa noite, já não tenha sentido esta frase batendo no seu peito, e querendo te jogar no chão, e te fazer ceder, e você autoafirma, meu sonho não tem como ser concretizado. Os meus propósitos não têm como ser alcançados. Eu não vou chegar a canto nenhum. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Quantos de nós aqui já não sentimos isso? Quantos de nós aqui já não passamos por essa experiência? O que vai ser da minha vida agora? O que vai ser do meu sonho agora? O que vai ser dos meus, o que serão dos meus propósitos agora? Gente, além de lançarem José na cova, o plano principal de seus irmãos era matar José. Veja só, por favor, o verso 28 do capítulo 37, que esses irmãos que planejavam matá-lo, pelo menos colocam um pouco a mão na consciência e, pega lá, não vamos matar, mas vamos fazer algo aqui diferente. Vamos vender José. Olha o verso 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Gente, José, 17 anos, inexperiente, impaciente pela idade, a idade gerava uma impaciência maior para José, impetuoso, talvez de pavio curto, não sei. Eu sei que era um garoto sendo vendido, e a sua sorte sendo lançada na mão de homens que ele nunca viu. Talvez você que está assistindo esse filme, e já sabe qual é o final dessa história, se você estivesse lá naquele momento, você se perguntaria, o que será do futuro desse jovem? O que será do futuro deste jovem? Pergunto a você, se você estivesse na situação de José, Andréia, o que seria do seu futuro? Como é que você, como é que eu iríamos reagir no futuro? Que tipo de pessoa você se tornaria? Que tipo de homem e de mulher você se tornaria? Qual seria o seu comportamento na fase adulta? Como é que você iria agir diante dessa situação? Gente, aqui eu consigo ver que um dos grandes projetos do diabo é destruir a capacidade
homem. Um dos grandes propósitos de Satanás é destruir a capacidade de reação do homem. Por que é que pessoas desistem? Por que é que pessoas deixam de acreditar no amanhã? Por que é que pessoas perdem a esperança? Por que é que pessoas perdem o desejo de viver? Meus irmãos, isso se dá porque tais pessoas tiveram sua capacidade de reação roubada pelas situações, pelas dificuldades, pela inspiração maligna, pela inspiração demoníaca. O diabo quer acabar com a nossa capacidade de reagir diante das situações ou das dificuldades. Reagir significa ação que resiste ou se opõe a outra. Resistência. Se José não tivesse capacidade de reagir, se José não tivesse capacidade de olhar para o seu futuro, para o seu amanhã e dizer: eu não vou desistir, nós estaríamos aqui nessa noite narrando a crueldade, narrando a ação de homens maus que mataram seu irmão por causa do anúncio de uma futura glória, de um pequeno jovem. Nós estaríamos falando aqui sobre o que a inveja produz na vida do próximo. Mas, meus irmãos, nós temos aqui um garoto que não perdeu a sua capacidade de reação. José não perdeu a capacidade de reagir diante das dificuldades da vida. Quando nós perdemos a capacidade de reação, a gente perde a visão do futuro e se alimenta apenas do passado. Quando a gente perde a capacidade de reação, a gente fica buscando forças para obter apenas respostas. Por que isso aconteceu? Mas por que aconteceu? Mas quando aconteceu? Eu não acredito. E isso parece um ferrugem na alma, que vai destruindo, corroendo a sua vida, destruindo a sua vida, desestruturando a sua vida, porque você quer encontrar respostas, você quer encontrar motivos do porquê aquilo aconteceu. Pessoas perdem a capacidade de reagir quando elas perdem a alegria, atribuindo culpa a si e aos outros. Veja bem, em uma dificuldade, quando você só acha culpa, quando você só acha culpado, você patina, você não avança, você julga, você olha para tal situação e diz: a culpa é tua, foi por causa de você. Você olha para o espelho e você diz: foi por causa de você, você permitiu isso, você. E essa ideia de achar um culpado, te faz parar no tempo. Te faz parar no tempo. O apóstolo Paulo, ele não tinha a intenção de contextualizar o que eu estou falando hoje aqui. Mas eu aplico esse texto para esta ideia que estou desenvolvendo. Acompanhe comigo 2 Coríntios capítulo 4, por favor, verso 8. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 8. Veja comigo, por gentileza.
Olha só o que o apóstolo Paulo diz nesse texto. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Gente, nós como igreja temos em nós uma força que não é humana, uma força que não vem de nós. Nós estamos fracos, estamos passando por um momento de fraqueza, mas temos um Deus que nos fortalece, que nos capacita. Temos um Deus que nos guarda, que não nos desampara, que não nos deixa sermos destruídos. Esse Deus está nos dizendo: olhe para frente e reaja, porque você está atribulado, mas não angustiado. Você está perplexo diante do que está acontecendo, mas você não está desanimado não. Segue a vida. Você está sendo perseguido pelos problemas, por pessoas, por situações, mas você não está sozinho, você não está desamparado. Você se sente abatido na alma, mas você não está destruído, porque eu sou contigo, eu te protejo, eu te fortaleço. Quando perdemos a capacidade de reação, enterramos o nosso potencial. Enterramos o nosso potencial. A gente para. A gente desiste de tudo. A gente não quer acreditar em algo melhor. A gente não confia que a vida pode nos proporcionar algo melhor. Era exatamente isso que os irmãos de José queriam. Era exatamente isso que Satanás queria na vida de José. O que será dos seus sonhos? O que será dos seus sonhos? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: você tem. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você tem capacidade para reagir. Você tem capacidade para reagir. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Meu irmão, José tinha todo o direito de falar: olha, opa, não quero mais. Desisto. Não quero mais. Parei. Não vou avançar. Não quero mais. Chega. Chega. Olha só. Capítulo 39, o verso 2 ao verso 5. Talvez você que pensa em desistir, em parar, olha só para José. O Senhor estava com José. E foi varão próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão
tudo que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Por causa de José, tudo dava certo na casa do Potifar. Por causa de José, todas as coisas funcionavam na casa do Potifar. Mas existia uma frase que acompanhava José: o que será do seu sonho? O que será do seu sonho? Tudo corria bem. Quando no versículo 6, no verso 7, o texto diz assim: e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer, e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Na verdade, a mulher de Potifar estava dizendo: o que vai ser do seu sonho, hein, José? Você vai insistir nessa ideia até quando? Você vai insistir nessa ideia da promessa? Você vai insistir nessa ideia de um chamado? Você vai insistir nessa ideia de fazer a vontade de Deus até quando, José? Até quando, José? No verso 8 e no verso 9 diz assim: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és tu a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? A situação está dizendo: veremos o que será do seu sonho, José. Veremos o que vai ser. Quero ver até onde você vai insistir nessa ideia, José. Quero ver. Verso 12. Verso 11. E sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita comigo, José. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Verso de número 13. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão e fugiram para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deixar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Verso 19. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo conforme a estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. E assim esteve ali, na casa do cárcere. Meus irmãos, se já não bastava, José agora estava sendo incriminado. José agora estava sendo fruto, alvo de alguém que queria fazer um mal com ele. Ele vai parar na prisão. Em outras palavras, a prisão está dizendo para José: o que vai ser do seu sonho? Em outras palavras, a prisão está dizendo para José: o que vai ser do seu sonho? O que vai ser da sua vida? Quero ver agora se você tem capacidade de reagir diante desta prisão, José. A Bíblia vai dizer que José prospera na prisão. O Senhor era com José. Deus estava com ele. Deus era na vida de José. José prospera, José cresce, José é abençoado naquele lugar.
Certo dia, 2 homens sonham. José interpreta o sonho desses homens. Acontece, José segue sua vida. Os que tinham sonhado seguem também. Um morre, outro vai parar no palácio do rei. E a Bíblia vai nos dizer que José estava lá na prisão, esquecido, sozinho. E o tempo dizendo para José: o que vai ser dos seus sonhos? Será que o tempo não está dizendo isso para você? O que vai ser dos seus sonhos? Será que o tempo não está dizendo lá na tua casa, batendo na tua porta todos os dias e dizendo: o que vai ser do teu sonho? O que vai ser da tua vida? O que vai ser do teu amanhã? José naquela prisão, fazendo amizade com ratos, com baratas, talvez pensava nisso. O que vai ser do meu amanhã? O que vai ser do meu amanhã? Até que um dia, o rei tem um sonho misterioso. O rei tem um sonho diferente. E alguém no palácio lembrou-se que existia um homem fiel. Um homem que mesmo preso dava sinais de reação. Havia um homem capaz de interpretar aqueles sonhos. Meu irmão, aqui eu aprendo o seguinte: não deixa de reagir não, pelo amor de Deus. Não para, não desiste, porque vai chegar o momento que o rei vai te chamar para você entrar no palácio. Calma, não desista, não desista, a tua vez vai chegar. Profetiza isso na pessoa que está do teu lado. Não desiste, a tua vez vai chegar. 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 A tua vez vai chegar. Lembramos daquele texto do livro de 2 Samuel, capítulo 8, que um jovem chamado Mefibosete, manco, esquecido da linhagem de Saul, neto de Saul, estava esquecido na cidade chamada Lodebar. Até que um dia o rei Davi levantou pela manhã e disse: hoje eu quero fazer o bem para alguém da casa de Saul. Hoje eu quero abençoar alguém da casa de Saul. Davi manda seus servos pesquisarem se tinha alguém vivo. E alguém se lembra: tem um camarada esquecido. Tem um camarada lá na cidade de Lodebar, esquecido por todos. O neto do nosso rei Saul. Davi diz: mande chamá-lo. Porque neste dia eu quero fazer o bem a Mefibosete. Não desista. Não perca a sua capacidade de reação. Porque vai chegar a tua vez diante do palácio do rei. Vai chegar a tua vez. Vai chegar a tua hora. Sabe por que vai chegar a tua vez, meu irmão? Porque ninguém é esquecido de Deus, não. Você não está esquecido, não. Você não está esquecida, não. No livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 16, o profeta diz que Deus não tem condições. Entenda o que eu estou dizendo. Não é que Ele não tem capacidade, não é que Ele não tem poder. Ele não pode te esquecer. Sabe por que Ele não pode te esquecer? Porque o texto diz que eis que nas
palmas das minhas mãos, eu te gravei. Você está gravado nas palmas das mãos do Senhor. Deus olha para as suas mãos e vê lá Rogério, e vê lá Vitor, vê lá Sônia, vê lá João, vê lá Maria. Deus olha para as suas mãos e vê você cravado, a sua vida cravada nas mãos dele. Ele não pode se esquecer de você, meu irmão. Jeremias disse no capítulo 29, verso 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vos esperais. O Senhor é contigo, não deixe de reagir, meu irmão. José agora é chamado pelo rei, interpreta os sonhos. E vejamos no capítulo 41, verso 38. Capítulo 41, verso 38. Quando José interpreta os sonhos, olha o que acontece. E disse Faraó aos seus servos, capítulo 41, verso 38, do livro do Gênesis: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez subir tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Eu serei maior do que tu. Meu irmão, José reagiu a cada situação, não desistindo. José reagiu a cada situação, não entregando os pontos. E aqui nós vemos um José subindo no palácio do rei, subindo na casa do faraó. E o próprio faraó dizendo: olha, todo mundo aqui é menor do que você, menos eu. Menos eu. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda aprovação na sua vida acontece para que você venha lá na frente provar da grandeza de Deus. Toda aprovação na sua vida acontece para aprimorar o seu caráter diante de Deus. Veja como José foi transformado, foi mudado. Ele reagiu. José reencontra seus irmãos. Mas a experiência que ele teve em ser lançado na cova, vendido, de ser acusado de perseguir, acusado de tentar persuadir, cantar, deitar-se com a esposa de Potifar, foi para a prisão. Gente, tudo isso aconteceu para fazer de José alguém muito melhor. Se com tudo aquilo que ele viveu, ele não tivesse aprendido nada, ele teria sido um derrotado. Porque veja bem, José reencontra os seus irmãos, e ele não faz exatamente como às vezes eu e você fazemos, quando temos a oportunidade de pagar com a mesma moeda. José tinha a oportunidade, Jéssica. José podia pagar com a mesma moeda, Rui. José podia fazer o que bem ele quisesse com estes seus irmãos. Mas veja só o que acontece com José. No capítulo 45, verso 4. Capítulo 45, versículo 4. Do livro do Gênesis.
E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Olha só a visão de José a respeito da sua situação. José interpreta a sua dificuldade. José extrai uma lição e diz para eles: está vendo o que vocês estão vivendo hoje? Deus preparou cada um desses momentos para que hoje eu estivesse aqui. Eu reagi, eu não parei, eu não deixei de acreditar, eu não deixei de confiar. Mas tudo isso para que vocês hoje pudessem ser conservados em vida, porque Deus me enviou diante de vocês. Eu vim na frente para poder guardar o nosso Pai. Eu vim na frente para poder livrar a nossa casa da fome. Eu vim na frente. Será que você teria essa capacidade de reação? Será que nós teríamos essa capacidade, teríamos esse tipo de atitude, irmão Samuel, irmã Vera? Será que nós teríamos esse tipo teríamos essa personalidade? Seríamos como José? Olha só, no verso de número 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não, olha só, gente, assim não fostes vós que me enviastes para cá. Que fé que é desse homem. Senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Gente, José está dizendo para os seus irmãos que o prenderam, que o jogaram na cova, que queriam matá-lo, que lucraram com ele. Gente, foi Deus que permitiu tudo isso aqui. Deus queria ver em mim capacidade de reação, para que hoje eu pudesse estar aqui abençoando vocês, meus irmãos. Meus irmãos. O sábio Salomão escreve no livro de Provérbios, no capítulo 3 e no versículo de número 27, o seguinte texto: não deixes, preste atenção nisso, de fazer bem a quem o merece. Não deixe de fazer o bem a quem merece, estando em suas mãos a capacidade de fazer. A grande questão é que o merecimento é por meio de graça, e graça é um favor que nós não merecemos. E aí Salomão está dizendo o seguinte: opa, você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, você tem um grande problema nas suas mãos, porque está sobre você o poder disto. Como é que você reagiria diante dos irmãos de José? Se você fosse primo de José, o que você falaria para os irmãos?
Se você fosse parente distante e soubesse dessa história, como é que você reagiria, Ieda? Se fosse a sua família, se fosse a sua casa, eu acredito que a sua oração durante muito tempo seria: Deus, me livra e mata os meus irmãos. Deus, me livra e mata aquela cambada de safados, Senhor. Por favor, meu Deus, acaba. Envia leão, Senhor. Envia urso. Envia alguma peste, alguma praga para consumir aquele bando de pragas, Senhor. Você iria amaldiçoar toda a geração, tudo aquilo que se tratava de seus irmãos. Veja o capítulo 50, no versículo 18 ao versículo de número 21. E aqui eu encerro. Versículo 14, perdão, do capítulo 50. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Ó a mente dos seus irmãos, ele vai se vingar. Aquilo era uma ceninha. Aquilo era só para se aproximar do pai velho Jacó. E agora vai matar a gente. Ó, Rubem, por favor, abre os olhos, porque ele vai acabar com a gente. Portanto, versículo 16, enviaram José dizendo: teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Em outras palavras, sou eu juiz, sou eu que vou devolver, pagar o salário de vocês? Não sou Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Em outras palavras, José está dizendo: gente, Deus me usou, Deus usou vocês, Deus usou a maldade de vocês, para que através dessa maldade eu pudesse parar lá na prisão, revelar o sonho de Faraó, o sonho do padeiro, do copeiro, ir para a casa do Faraó, revelar o sonho de Faraó, trazer prosperidade sobre o Egito, de forma que todo o povo do Egito, inclusive a casa do nosso pai, fosse salva desta grande seca e dessa grande fome. José está dizendo: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. O mal que vocês quiseram contra mim, fizeram contra mim, Deus o transformou em bênção.
Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um grande povo. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós, a vossos meninos, a vossa casa. Você pensa que eu tenho amargura no coração? Vocês pensam que eu fico lembrando do passado a vida toda? Não, não, não. Eu vou sustentar vocês, tá? Eu vou sustentar suas casas. Ei, irmão número 9, você tem quantos filhos? 7, traz aqui. Tem mulher? Traz aqui. Irmão número 5, você tem quantos filhos? 12. Pode trazer aqui, tem lugar para todo mundo. Vamos comer. Tem rapadura, tem tudo que você possa imaginar. Vocês vão comer do bom e do melhor, porque eu sou José do Egito. Um homem de um coração transformado, um homem que reage às dificuldades, um homem que não se entrega, um homem que não deixa ser vencido pelas circunstâncias. Eu estou aqui para amparar vocês. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Meu irmão, através do Espírito Santo, enviado à igreja, pelo sacrifício de Jesus Cristo, você tem capacidade de reação. O Espírito Santo te capacita e te fortalece a todas as coisas. O Espírito Santo te capacita e te fortalece a todas as coisas, para todas as coisas. Não pense você que não dá. Não pense você que você será consumido, você vai sucumbir. Não pense isso. O Espírito Santo, ele te convenceu do pecado, do juízo. Você faz parte do corpo de Cristo, e estando ligado no corpo de Cristo, você está ligado na videira verdadeira, você está ligado no Cristo, que é a pedra viva, a estrutura forte, e a tua vida não vai ser abalada. Vamos orar nessa hora.